pessoal, prontos para mais uma aula aí de física? Hoje nós vamos falar sobre associação de resistores em série, continuando, né, a programação nossa, ok? Vou explicar como funciona agora. Bem, reparem nesse circuito aqui, ó. Esse circuito mostra uma resistência elétrica, duas resistências elétricas, três resistências elétricas. Então, ó, reparem que está na mesma linha. Por isso que ele fala resistores em série, uma série, um número após o outro, na mesma linha, ok? Lembrando que a corrente que entra aqui no circuito em série, tá? Ela percorre aqui, percorre lá e sai lá do mesmo jeito. Ou seja, as correntes elétricas são iguais. Portanto, a corrente que entra aqui com 10 amperes, ela vai sair lá com 10 amperes, ok? É a mesma corrente, são iguais. Dois detalhes aí que diferenciam. A tensão do circuito, a tensão que é representada pela letra U, né? A tensão total é a soma das tensões do circuito. Ah, como assim, professor? Ora, essa tensão total aqui do circuito, ela é a soma da tensão que passa aqui, mais a que passa aqui, mais a que passa lá. Então, quando eu somo as tensões, eu obtenho a tensão total do circuito. Eu vou até escrever um Tzinho aqui, ó. Tensão total do circuito, ok? Então, nós temos duas situações. As tensões são diferentes, portanto, quando eu somo, eu vou obter a tensão total. E as correntes são iguais. Se eu achar uma corrente, eu achei todas, porque são iguais. E o resistor equivalente, a resistência equivalente dessa associação em série, nada mais é do que a soma das resistências de cada um. Então, quando eu somo a primeira, mais a segunda, mais a terceira, eu obtenho a resistência equivalente do sistema, do circuito, melhor dizendo. E lembrando que as fórmulas são as mesmas de quando a gente iniciou a aula passada, né? De resistência elétrica. Se for a resistência, divide. Se for a tensão, multiplica. Se for a corrente, divide. E é com esse sistema aí de associação de resistores em série que eu vou passar um exemplo para vocês, para a gente dar uma ampliada nisso. Lembrando que a tensão, a sua unidade é volt, a corrente elétrica, a unidade é ampere, e o resistor, né, é o ohms. Então, grandeza física e unidade. Beleza, gente? E vai. Então, gente, é o seguinte, o exemplo coloca na prática uma situação de um resistor em série, tá? Lembrando que essa resistência em série ela é utilizada em pisca-pisca de Natal, tá? Por que quando uma lâmpada apaga, todas apagam? Porque ali é cortada a corrente elétrica. Tipo, quando uma luz queima, corta a corrente elétrica e não deixa que essa corrente passe para os demais resistores. Daí apagam as demais. Por isso que essa resistor em série não é utilizada em nossas residências. Porque se queimasse uma lâmpada, ia queimar todas as outras da casa. Ou ia apagar, né, melhor dizendo. Então, usa-se resistor em paralelo, que é a nossa próxima aula, ok? Então, vamos lá, ó. Nós temos um circuito aqui com dois resistores em série. Eu chamei o primeiro de R1, 2 ohms, e R2, 3 ohms. Determine, né, a resistência equivalente da associação. Lembrando que para calcular a resistência equivalente, basta somar os resistores. Como eu só tenho dois, R1 mais R2, beleza? Então a gente vai fazer aqui, ó, resistor equivalente é igual a 2, primeiro resistor, mais 3, que é o segundo resistor. Logo, o resistor equivalente da associação é 5 ohms. Beleza, gente? Então, para calcular o resistor equivalente, basta somar as resistências do circuito. Tá certo? Seguindo o mesmo problema, na letra B, ele fala sobre a intensidade da corrente elétrica em cada resistor. Ora, a gente sabe que a corrente que entra aqui é a mesma que sai lá. Então, se eu achar ou essa corrente aqui, ó, ou essa, eu achei todas, porque elas são iguais. Beleza? E como fazer para achar essa corrente? Ora, a corrente elétrica
nada mais é do que a tensão dividido pelo resistor equivalente. Então, para calcular a corrente elétrica, basta dividir a tensão pelo resistor equivalente. Não esqueça, aqui é resistor equivalente, tá? Então, a tensão do circuito, ó, a tensão total do circuito é 25 volts. Então, vai ser 25 dividido pelo resistor equivalente, que eu achei na letra A. 5. Ao dividir 25 por 5, 5 amperes. Beleza, galera? Então, para calcular a corrente, basta dividir a tensão total do circuito, pelo resistor equivalente. Vou até colocar aqui, ó, tensão total, tá? Lembrando que aqui é uma tensão e aqui é outra. Então, para mim achar a corrente elétrica, eu vou dividir a tensão total do circuito pelo resistor equivalente. Aí eu acho a minha corrente lá do circuito. Então, tanto aqui, ó, como aqui, a corrente é 5 amperes. Aqui é 5 amperes e aqui também é 5 amperes. Porque elas são iguais. Achou uma corrente, achou todas. E por último, ele quer a tensão em cada resistor. O que significa isso? Significa que ele quer a tensão aqui nesse resistor e ele quer a tensão aqui nesse resistor. Por quê, professor? Porque essas tensões são diferentes. A soma delas duas tem que dar 25. Que para mim ter a tensão total, eu vou somar as tensões do circuito. Eu somo o 1 mais o 2 mais o 3 e aí eu obtenho a tensão total. Beleza? Então, para a gente calcular, a gente vai fazer assim, ó. Calcula a primeira tensão no primeiro resistor. Assim, ó. Tá vendo? Eu vou calcular a primeira tensão no primeiro resistor. Vezes I. Olha que legal. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. R1, primeiro resistor, é 2. Vezes a corrente elétrica do primeiro resistor é 5. Então eu vou ter aqui 10 volts. Então a tensão no primeiro aqui, ó, é 10 volts. A tensão no primeiro resistor. E a tensão no segundo resistor, vai ser a segunda resistência vezes a corrente. Então eu vou obter resistência 2, 3, vezes a corrente, que é a mesma. 3 vezes 5, 15 volts. Olha que legal, ó. Se eu somar a tensão 1 mais a tensão 2, se eu somar a tensão 1 mais a tensão 2, vai dar o quê? A tensão total do circuito. Beleza? Então, a tensão total do circuito é a soma das tensões em cada resistor. Beleza, galera? Então é isso. Eu expliquei essa matéria nova, vou passar um exercício para vocês e vou marcar a data depois, ok? Obrigado e até a próxima.